Meus queridos, já estamos aqui novamente e a gente estava dando risada aqui, né, em off um pouquinho e contando uma experiência. Conta pra gente aí, Júnior, uma brincadeira que marcou aí, né, a tua vida. Uma das brincadeiras que marcou a minha infância foi que meu pai chamava, vamos brincar de apanhar, filho. Marcou literalmente, né? Daí eu falava, mas como, pai, brincar de apanhar? Inocente, daí, assim, ó, Tadinho, tu deita aqui, ele botava eu deitado, bunda pra cima e começava batendo. Só no começo não tinha graça, porque era muito devagarzinho, né? Daqui a pouco ele começava a aumentar. Daí eu falei, pai, agora não quero mais brincar. Mas aí eu já tava pego, né? Daí ele aumentava, eu começava a chorar, falei, não quero mais brincar disso. Nunca mais eu brinco. Vira e mexe, ele chamava, vamos brincar de apanhar. Eu falei, não, essa brincadeira eu não gostei. E são brincadeiras, esses momentos, eles marcam a nossa vida, porque a gente lembra, embora, né, ninguém gosta de apanhar, claro, mas é uma expressão de amor. Você chamar o teu filho, você tá ali com o teu filho, tanto que marcou a vida do Júnior hoje, né? Marcou lá as palmadinhas, né? Algumas doeram, até chorar, que nem o pastor estava dizendo. Mas a gente, até conversando, e Deus, Ele estabelece a partir da paternidade esses princípios para nós. Então, a figura do pai, automaticamente, ela vai transferir para o filho a figura de Deus. E o pastor preparou alguma coisa para a gente falar um pouquinho dessa paternidade de Deus nessa manhã, né, pastor? Tenha liberdade. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que diz assim, em Gálatas capítulo 4, versículo 1 a seguir. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Mônica, eu estava pregando essa palavra ontem, você me inspirou, porque você falou de paternidade, eu aproveitei e falei na igreja. Ontem foi um dos melhores cultos assim, que a gente teve, no sentido que a palavra foi muito bem aplicada, assim, né? Tem aquele dia que você traz uma palavra do coração de Deus, mas que você parece que estraga tudo, né? Você tem uma ideia boa e não sabe passar. Mas tem dia que você passa aquilo que você pensou em passar e você sai com aquela certeza assim, poxa, eu acho que eu consegui trazer aquilo que estava no coração de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para a igreja da Galácia, ele disse, olha, o projeto de Deus de paternidade é que seus filhos sejam príncipes. Enquanto o príncipe é menor, ele não tem vantagens, ele é igual a um servo, é igual a um escravo. E quando ele tem a infelicidade de perder o seu pai, que é o rei, antes dele ter maioridade, ele fica debaixo de tutores e curadores. A Bíblia está dizendo que uma pessoa que não sabe seus direitos em Deus, que não conhece o seu papai e não conhece a sua herança, ele é como se fosse um menino morando no palácio, morando no castelo, mas que não consegue usufruir as vantagens de ser filho do rei. Exatamente. Ele passa a ter uma vida simples, como que de um escravo comum, e ele é governado por tutores e curadores. Nesse caso, tutores e curadores que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja da Galácia, são o principado e potestade que governa, onde você faz aquilo que você tem que fazer porque os outros fazem. Você tem que cheirar porque os outros cheiram, você tem que beber porque os outros bebem, você tem que fumar porque os outros fumam. Então você mora no palácio e você não tem vida própria, você é filho do rei, você é um príncipe, mas você não tem vida. Mas não entra no lugar de filho. Não entra no lugar de filho. E eu estava dando um exemplo que ser filho é uma coisa linda, porque Abraão tinha 318 escravos que nasceram na sua casa, está em Gênesis 14, 14. E imagine uma mesa apostólica com 318, mais Ismael, 319, mais Isaac, 320. Na casa de Abraão, 320 filhos almoçavam e jantavam, tomavam café da manhã. E todos chamavam ele de pai Abraão, inclusive o Ismael. Porém, quando chegava o Isaac, havia um destaque na fala, porque ele tinha um termo de intimidade,
um termo de... Ele tinha certeza da herança, e a Bíblia diz que ele chamava ele de papai. Quando os 320 filhos estavam reunidos, somente um dizia papai Abraão, ou paizinho, e ele tinha intimidade. O que é intimidade? Intimidade é tomar posse daquilo que nos pertence por direito. Eu digo sempre que na nossa casa a gente tem um frigobar e o pai coloca aquele quindim ali, né? Aquele chocolate branco, aquele chocolatinho de coco, aquele Ferrero Rocher, e a gente põe num cantinho ali, mas de repente chega o filho e pega aquela gostosura e come, né? Se fosse um dos serviçais, a gente ficaria um pouquinho triste, porque seria uma usurpação. Mas o filho não, ele disse, não, eu peguei, pai, é nosso. E o filho é aquele que tem intimidade no frigobar do quarto do seu papai, da sua mamãe, e pegar do melhor. Quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não tem esse sentimento de paternidade, a gente deixa de gozar dos maiores privilégios, que é a intimidade com Deus. E isso é algo assim muito, muito importante. A Bíblia diz que aqueles 319, Gênesis capítulo 25, versículo 6, diz que eles receberam presente e não herança. Abraão deu para todos os seus filhos, com mulheres que não eram amadas, ele deu presente, mas para Isaac ele deu herança. E hoje, você que está nos assistindo, você pode receber a sua herança. Existe uma herança que você precisa conhecer. Você é príncipe morando no palácio, com sentimento de escravo, com sentimento de serviço, sem saber gozar desse privilégio que é de poder chamar Deus de papai. Coisa linda quando alguém chora, Mônica. Eu digo assim que um bando de zebra, eu penso assim, todas parece que têm a mesma fotografia, têm a mesma face, né? E aquelas listas são muito parecidas, e aquele filhote de zebra que nasce naquele rebanho, ele sabe, através da intimidade, quem é sua mamãe. Exatamente. E a mamãe sabe quem é seu filho. Se no bando de zebra, a mamãe pode conhecer o seu filhote, e o filhotinho de zebra pode conhecer a sua mamãe, ao ponto de estar ali na sua refeição diária, imagine o nosso Deus. Exatamente. Eu digo que quando eu choro, Mônica, eu sei que o Senhor está ouvindo o meu choro, e Ele sabe que é o Evaldo. Quando você chora, Mônica, Ele sabe que é você. E quando você, querido telespectador, você chora, o Senhor sabe que é o seu choro. Ele sabe o seu nome, Ele tem intimidade com você. E eu quero deixar isso muito claro nessa manhã, que o Papai do Céu, o Papai dos Papais, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome mais belo entre os milhares, é aquele que pode ouvir a tua oração e que com certeza vai responder a sua oração. Que nessa semana que estamos comemorando o Dia dos Pais, os pais possam ter novos filhos e os filhos possam ter novos pais, porque a doutrina da Bíblia Sagrada é que deixa com que a família seja muito, muito abençoada. Quando um filho se converte, Mônica, o pai tem um novo filho. Quando o nosso papai se converte, os filhos têm novos pais, a esposa tem um novo marido. A vida passa por uma transformação e muitas vezes as pessoas têm medo de serem transformadas. Mas a transformação, na realidade, seria uma restauração, volta ao original. O homem não foi criado para ser assim como a gente tem visto. O homem foi criado para ser santo, para ser bento. O homem e a mulher foram criados para ser uma bênção, para honrar o Criador, para ser glória, né, na terra do Criador. E Deus, o nome do nosso Deus está sendo glorificado por pessoas que estão buscando a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. A gente fica até sem palavras diante do amor de Deus, diante desse amor de Pai, que é a fonte da qual de qual o Pai hoje, quando ele entende que ele é Pai, quando ele entende a paternidade de Deus, estabelece isso em si, ele vai gerar no seu filho um Pai, porque esse é o nosso destino, né? Gerarmos nos nossos filhos esses pais que vão gerar filhos e assim consecutivamente. Eu quero aproveitar o ensejo, Mônica, e deixar um conselho. Eu ouvi uma ministração do pastor Caio Fábio, na época que ele estava assim, numa fase áurea da sua carreira, e ele pregou sobre Davi e Absalão. E quando Absalão foi à guerra contra o seu pai, e ele, no confronto, na guerra, ele foi morto pelo comandante do exército de Davi, o Joabe. Quando a notícia chegou e disseram, olha, rei, nós ganhamos a guerra. E a guerra foi ganha, rei.
E ele perguntou, e como está o moço, meu filho? Ele disse, o moço morreu na guerra. E ele disse, Absalão, meu filho, quisera eu ter morrido no teu lugar. Hoje eu quero deixar um recado nesta manhã para as pessoas que estão comemorando a Semana do Dia dos Pais, que os conflitos diminuam, porque numa guerra entre pai e filho, entre filho e pai, quando o pai perde, o filho perde. Quando o pai ganha, o pai perde e o filho perde. Quando o filho ganha, o filho perde e o pai perde. Não existe vitória, só existe derrota no conflito familiar. Então, meu conselho nesta oportunidade é que diminua as guerras, que cesse a guerra, que haja paz nos lares da família de Itajaí, na família de Navegantes, na família de Itapema, onde chega esse sinal, que o nome do nosso Senhor seja glorificado e que esse Dia dos Pais seja marcado por um derrame do amor de Deus de uma forma sobrenatural. Amém, Jesus. Eu queria agradecer muito e a gente vai terminar orando. Estamos nos nossos 2 minutos finais aí. Eu queria que o pastor ministrasse essa oração sobre todos os pais nessa manhã, né? O Júnior hoje é um pai abençoado, pai do Gabriel, a Alessandra, né? Constituiu a sua família, porque você entendeu o que é ser pai segundo Deus, foi transformado pelo Senhor, e é isso que nós precisamos nesse tempo. E nós vamos orar, pastor, vamos orar. Eu quero deixar um conselho ainda, Mônica, que outro dia eu tive um conflito com um jovem, e o Espírito Santo perguntou assim para mim, quem pode perder nesse relacionamento? Quem tem algo para dar? Deveria ser o mais maduro, então você tem que ceder, você tem que perder. Amém. E no relacionamento entre pais e filho, quem pode dar e quem pode perder mais? É o pai. Eu queria que você, papai, nessa semana do Dia dos Pais, você diminuísse o conflito, chamasse seus filhos para pertinho de você, que você conseguisse perdoá-los e orientá-los de uma forma muito, muito especial. Oremos a Deus. Papai, nós estamos diante da Tua presença. Que essa unção, Senhor, que está aqui nos estúdios da TV MCA, Amém, Espírito Santo, possa adentrar agora nos lares da família. Amém, Jesus, é verdade, Pai. De Itajaí. Em nome de Jesus. Que esse amor ágape, que esse amor incondicional, que esse amor supremo, que esse amor que excede a todo entendimento, possa estar dentro de cada lar, representado pelo sinal da MCA TV. Em nome de Jesus. Também naquelas famílias, meu Pai, que o sinal não está adentrando. Nós declaramos em nome de Jesus. Era importante que tivéssemos uma assinatura em cada lar, para que, através dessa frequência modulada, o amor de Deus estivesse no ar. Senhor Jesus. Mas na impossibilidade, Senhor, eu quero que o vento, que o oxigênio leve essa mensagem de amor nesta semana abençoada, que o Teu nome seja glorificado de uma maneira toda especial na família, nesta semana de agosto, que o Teu nome seja glorificado e que os pais tenham um dia muito feliz na presença daqueles que lhes são preciosos, daqueles que lhes são caros. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nessa unção maravilhosa de pais e filhos, a gente vai aí terminando o Devocional Intimidade. Pastor Evaldo, muito obrigado mais uma vez, né, por ter estado com a gente aqui nessa manhã, transferindo esse amor. Eu que agradeço, Mônica, é sempre para mim uma alegria estar aqui no programa Intimidade. Amém, muito obrigado. Júnior, obrigado nesse tempo corrido aí, ter estado com a gente. Obrigado, Mônica, também, poder contar um pouquinho da nossa história, do nosso exemplo de vida, de família. Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Gabrielzinho, beijo no seu coração. Levantou cedo hoje, tempo de férias ainda, para estar aqui com a gente. Pastora, muito obrigada. Amanhã, sábado agora, eu vou até aproveitar o ensejo, a gente vai estar tendo o Café das Princesas ali na Rua Tijucas, na Igreja do Evangelho Pleno. A gente convida, né, pastora? Sim, as mulheres para estarem lá junto com a gente. Mas a gente sabe que final de semana especial é dos pais, né? Então a gente deixa esse beijo no seu coração. O tempo correu, amanhã a gente volta. Tchau! Pai, você é o